Tem. Bom, havendo quórum, então, iniciamos a nossa sessão. Boa tarde a todos. Temos um rosto novo aqui no conselho hoje. Senhora? Eu não é a primeira vez. Está? Desculpe, visitando são novos. Ah, sim. Perdão. Bom, havendo quórum, então, iniciamos a nossa sessão ordinária do Conselho de Centro. Temos, primeiramente, a aprovação das atas da reunião anterior. Então, abrimos para a discussão das atas, e não havendo, abrimos para a votação. Os conselheiros concordam, então, com o teor das atas, manifestem-se. Aprovação por unanimidade. Abrimos, então, para expedientes. Conselheiros têm comunicações a fazer. Conselheiro Tiago. Eu solicito a retirada de pauta do item 3, adequação. Eu quero que tenha o processo 651. Processo 651. Solicitação de participação de discente em evento. Justificativa, para que conste nos autos. Parece que o edital está em aberto ainda e tem que primeiro ser aprovado pelo professor para depois aprovar o concurso. Justificativa É a mesma. E eu, pedido de urgência do processo 6301 por causa do prazo para entrada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Interessado, professor Adilson Valdic. Isso. Prorrogação de afastamento. Votamos, então, o pedido de... Acho que votamos primeiro o pedido de urgência da professora Carol, né? Então, pomos em votação o pedido de urgência do processo 6301-2016. Os conselheiros concordam com o pedido de urgência, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Professora Helene. Bom, eu peço retirar, baixar de diligência esse processo 656 de 2016. de evento, porque falta documentação e também porque dependeria desse edital proativo. Sim. Sim. Até para justificar esses pedidos de diligência desses processos todos similares, participação de discente, né? Nós já tínhamos conversado em momento anterior à reunião, porque eis que temos um edital que regula a participação de docentes, né? E sendo que por resolução o discente não viaja sem o docente, então nós acabamos criando uma dependência da aprovação do docente para que o discente também possa ser contemplado com enfim, o provimento de custeio para apresentação de trabalho, né? Sem contar a questão orçamentária, né, que temos que analisar também. Então, diligenciando os processos, nós vamos ter tempo de discutir com calma, de modo que a gente não venha prejudicar os discentes, né? Porque, apesar do racionamento de recursos, queremos contemplar a todos da melhor forma possível, mas não vamos criar falsas expectativas e nem confusões em função desse racionamento que persiste e vamos ter que respeitar, né? Então isso nos dá um tempo para botar as ideias em ordem e realmente adotar uma estratégia mais certa possível para que a gente possa prover o atendimento mesmo em situação de crise financeira. Bom, partimos então para a ordem do dia, processo que agora ficou um tanto curta, né? Que já era curtinha e ficou menor ainda. Processo 5031, interessado Rogério Simões, assunto homologação do resultado do processo eleitoral para a eleição de chefia de departamento de engenharia sanitária. O relator conselheiro Paulo Edson de Lima. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiros. Processo é o 5031-2016, origem Departamento de Engenharia Sanitária. Interessado Rogério Simões. Assunto: homologação do resultado final do processo eleitoral para a eleição de chefia do Departamento de Engenharia Sanitária. Processo 5031-2016, homologação do resultado final do processo eleitoral para a eleição de chefia do Departamento de Engenharia Sanitária,
no dia 11 de 4 de 2016, é aberto no SGPE. No dia 20 de 4 de 2016, é divulgada a comissão eleitoral através da portaria interna do SEAV, Direção-Geral 20/2016. No dia 20 de 4 de 2016, é divulgado o edital de convocação para a eleição da chefia do Departamento de Engenharia Sanitária. No dia 30 de 5 de 2016, a comissão eleitoral faz a publicação das candidaturas homologadas. A votação ocorreu no dia 10 de 6 de 2016. No dia 13 de 6 de 2016, a comissão eleitoral divulga o resultado final da eleição. Em 20 de junho de 2016, sou designado relator. A análise do processo foi baseada no Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto 4.184/06, de 6 de abril de 2006, bem como o previsto no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução 44/2007, Consune, de 1 de 6 de 2007, e considerando o disposto no parágrafo 4º do artigo 78 do Regimento Geral da UDESC. O processo está devidamente instruído e cumpre todos os prazos estabelecidos pelo edital, e em conformidade com o Regimento Geral da UDESC e do Estatuto da UDESC. Houve a inscrição apenas de uma única chapa, formada pela professora Priscila Natasha Quinas, candidata à chefia do departamento, e do professor Eduardo Belo Rodrigues, candidato à subchefia do departamento, que foram eleitos na eleição do dia 10 de 6 de 2016. Eu voto. Após a análise do processo, sou de parecer favorável à homologação do resultado final do processo eleitoral para a eleição da chefia do Departamento de Engenharia Sanitária. Abrimos então para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, processo 6301/2016. Interessado, professor Adilson Valdir, que assume solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação, diligenciado pela relatora na reunião de 20 de 5 de 2016. Entra então para discussão com pedido de urgência. Aprovado na sessão. Então, processo 6301/2016, origem UDESC, Departamento de Engenharia de Software, interessado o professor Adilson, assunto prorrogação de afastamento para doutorado. Então, o histórico, em 29 de abril foi feito o cadastro, em 5 de maio, o relato do professor Márcio Mantal, em 13 de maio, o relato do professor Luciano, em 16 de maio, fui nomeada relatora do processo, em 20 de maio, termo de diligência. Então, passo para a minha análise. No processo, consta a solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação docente a nível de doutorado do professor Adilson, no Departamento de Engenharia de Software. O período de afastamento inicial foi de 1 de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2016. No processo solicitado prorrogação do afastamento de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. Neste período, será realizada a avaliação e análise dos dados coletados na segunda experiência, comparação com os dados coletados na primeira experiência, definição da estratégia pedagógica para a integração do jogo no currículo das disciplinas de introdução à programação, conclusão da tese e defesa, elaboração de 2 artigos científicos. Então, vou para o meu voto. O professor está no segundo semestre do 3º ano do doutorado, em que conduziu 2 ciclos de avaliação e experimentação, sendo o momento de avaliar, analisar e comparar os resultados dessas experiências, bem como realizar as conclusões dos resultados, para então definir as estratégias pedagógicas para a adoção do jogo em sala de aula e assim continuar e finalizar a tese. Já foram publicados 3 artigos, sendo 2 em conferências internacionais e 1 nacional, e aprovado um capítulo de livro. Também foram submetidos no mês de março e abril de 2016, mais 3 artigos para conferências, 2 internacionais e 1 nacional, os quais aguardam o resultado da aprovação. A partir das conclusões dos experimentos, pelo menos mais 2 artigos serão elaborados para submissão em periódicos de alto impacto. O programa exige ainda
a publicação de pelo menos um artigo em periódico de alto impacto. Estão juntados no processo justificativa da necessidade de prorrogação do afastamento, com cronograma de atividades para o período, histórico escolar do professor, parecer do professor orientador, termo de compromisso referente ao período de prorrogação, conforme anexo 1 da resolução número 56/2010 Consune, aprovação do departamento, aprovação do diretor de pesquisa e pós-graduação e forma de substituição do professor durante o período de prorrogação. Ainda conforme o artigo 8 da resolução 56/2010 Consune, os prazos de afastamento para cursar doutorado poderão ser acrescidos em até 12 meses. Gostaria de ler também aqui o parecer do professor orientador, que diz assim: os avanços da tese do aluno foram significativos e dentro do esperado. Foi desenvolvido um jogo para o suporte no desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas com o pensamento computacional. Todos os requisitos do programa foram atendidos, no entanto, cabe a conclusão da tese pela definição da estratégia pedagógica do jogo para sua integração ao currículo das disciplinas de introdução à programação. Um dos objetivos do aluno em sua tese, além do atendimento ao requisito de publicação de alto impacto, o desenvolvimento com qualidade da tese e o atendimento aos requisitos do programa sugerem a necessidade de dedicação exclusiva para seu desenvolvimento em mais 12 meses, entre outubro de 2016 e setembro de 2017. Então, desta forma, considerando o exposto, sou de parecer favorável à solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação docente em nível de doutorado do professor Adilson, até a data de 30 de setembro de 2017. Abrimos para manifestações. Gostaria de fazer um pequeno registro, né? Essa iniciativa do professor Adilson em prorrogar realmente nos pegou um tanto desprevenidos no departamento, e na ocasião da reunião gerou uma certa discussão, porque contávamos com o professor Adilson já atuando em 2017/1, doutora mais do departamento, sem contar a liberação de uma vaga, né? Porque tem gente na fila esperando para sair também. A questão que reside é, temos que aceitar a prorrogação, porque é a finalização do programa. Se não aprovássemos em departamento, vamos encerrar o doutoramento do professor na reta final, né? Então não teríamos, o prejuízo é maior para o professor e para nós, né? Então, por bem, aceitamos em departamento, né, e aprovamos essa prorrogação como necessária realmente para que o professor Adilson possa concluir a sua tese. Professor Geraldo. Só para complementar, essa pedido aí também, esse prazo, para fazer o departamento também vem colaborando com o sistema do professor Pará, ajudando nos jogos ali com os alunos, né, com testes. E aí, até se precisar, nós iremos a campo, aqui no depende da escola, fazer teste, para fechar logo essa tese mesmo, esses experimentos. E daqui a pouco, quem sabe, falta até antes, se eu conseguir fazer um pouco antes. Né? O que é importante agora é a gente pensar nessa prorrogação, dando condições de que o professor se sinta bem, confortável e que ele consiga terminar a tese. Abrimos então para a votação. Os que concordam com o voto do relator, manifestem-se, por favor. Temos a aprovação por unanimidade. Bom, encerrada a ordem do dia, abrimos para comunicações pessoais. Há inscrições? Não? Eu me inscrevo então, mas é muito rápido. Ocorre que nós recebemos da Secretaria de Educação um convite para que possamos participar de um evento importante aqui no município, que seria o Fórum Municipal de Educação. Isso já foi enviado pela comunicação, mas convém reforçar, de modo que, se houver interessados aqui, ou que vocês possam verificar os seus setores de origem, se há interessados então em docentes participantes. Poderia eventualmente ser técnicos também. Enfim, convidamos, o que diz o texto convidamos os professores da UDESC, especificamente professores,
para participar do Fórum Municipal de Educação, que será promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Ibirama. Em uma oportunidade anterior, a UDESC de Ibirama já participou do fórum, que teve como intenção debater as necessidades e o futuro da educação no município, o que resultou na elaboração do Plano Municipal de Educação. Nesta nova edição, o objetivo será analisar e avaliar o Plano Municipal de Educação elaborado naquela ocasião. Teremos agora oportunidade, como instituição de ensino superior, de contribuir para o desenvolvimento da educação no município no qual estamos inseridos. A data do evento ainda não está definida, mas os interessados deverão procurar a mim ou ao Renan, né, e oferecer o seu nome até 28/6, terça-feira da semana que vem, né, e preencher lá uma pequena ficha de inscrição que já nos foi enviada pela própria secretaria. Após nós chegarmos num consenso aqui dos representantes da instituição neste fórum, né, será emitido o decreto do Poder Executivo Municipal com os nomes dos indicados. Temos uma vaga para titular e uma vaga para suplente, né? Pensem com carinho, se tiverem interesse. Professora Valquíria. Vaga de titular ou suplente? Titular. Temos então já um titular. Se houver interessados, reflitam, temos um tempinho, conversem com o pessoal dos seus setores, né? Havendo interessado, nos procurem, preenchemos a ficha de inscrição, enviamos para a secretaria, sai o decreto, serão integrantes oficialmente constituídos da comissão para o fórum. Não havendo mais itens a discutir, encerramos por hoje. Obrigado a todos. Eu vi lá o TV. Não se preocupe. Tá bom. Quebrou assim um estado de ansiedade, mas tudo acontece no seu tempo. É verdade. Eu quero até ver se Ela veio por mim, gente, eu ainda não entendi. Melhor. seria melhor. Melhor, né? Eu quero ver com ele, pra ele até sensibilizar mais. Porque aí ele dá uma olhadinha no que a gente tem aqui. Beleza. Obrigado pela presença, Leonardo. Não, é isso. Todos vão ter diligência, né? Todos eles. Aí a gente tem que dar um espaço de diligência. Assim, ó, diligencia os departamentos, que a gente chama chefes, né? E vai conversar a respeito do que fazer. Se a gente vai racionalizar, porque sai da cota administrativa, se tem dinheiro para isso, a gente precisa ter um tempinho para pensar, né? Eu faço lá a parte do carro. É o mesmo carro que o professor já aquele que eu falei ontem para a professora. Não precisa fazer nada pelo GPF. Ele está no conselho de centro. Ele vai ficar aqui agora. Ele está autuado, porque ele já teve um filho, porque daí... Não, como relator dizendo aqui. Para relato mais. Posso mencionar? É que a gente vai ter que Na verdade, até o processo. Na verdade, eu até conversei com ela sobre esses processos antes de colocar ele na pauta. Ela falou que, aprovando ele na reunião do Conselho de Centro, não quer dizer que vai aprovar o do PRODIP, né? Porque ele não interfere naquele lá. O fato é que se aquilo lá não for aprovado e aqui não for aprovado, o professor vai ter que ter um professor. É que esses processos são todos condicionados, né? Então não tem como aprovar uma coisa com... na verdade, a gente não aprova, a gente homologa, né? Mas não tem como a gente homologar uma coisa que está condicionada à outra. Não existe voto condicional. Exatamente. Ou é Porque foi isso que eu fiz, né? O meu voto está condicionado. E aí A aprovação daquele lá? Não, ó, esse daqui, o meu voto que eu fiz inicial, antes de solicitar eu tinha feito condicionado, só que não existe voto condicionado, né? Então não tem como... É homólogo ou não, né? É. Eu também fiquei pensando depois dessa discussão, mas... Isso já foi algo de inúmeras ocasiões lá nos conselhos. O relator apresentar o voto do processo condicionado a tal fator. Não é regimental. Até está no nosso regimento interno, que o voto ele não tem voto condicional. Não, ou homologa ou não homologa. Tem essa resolução já de Grave. Tem. Tá. É uma homologação ou aprovação? Não tem meio grave, né? É homologação. Já que ele está tão aberto.
Só para a gente deixar o que tu acha que a gente colocar no despacho para Tá, é que a professora encontrou alguma. Faltava documento. Eu acho que se é o mesmo caso de vocês. Não, eu não falta documento. Tem que diligenciar. o meu faltava. Só que o meu, o que falta? Falta priorização do departamento. A resolução deixa claro que tem que ter orçamento para isso. Então a gente sabe que não tem orçamento para tudo. E outra, não tem o edital do PRODIP, que é o docente que precisa acompanhar o aluno. Então a gente não sabe se o... Só que eu vejo que não precisaria ter aguardar o PRODIP, porque não necessariamente aquele professor tem que ir junto. Mas algum professor tem que ir junto. É, mas não necessariamente aquele que está acompanhando. Tá, mas aí a gente vai aprovar uma coisa que depois não vai ser execuível porque não vai ter nenhum professor, por exemplo, que vai nesse evento. Só sai professor agora contemplado pelo edital, porque a gente está justamente racionalizando recursos. Se a gente descola o processo do acadêmico do processo do professor e a gente acabar tudo bem, aprova em separado e manda um docente acompanhar o acadêmico, ele vai estar recebendo diárias e passagens. A gente está aplicando ele não foi beneficiado pelo PRODIP. Só que em contrapartida, como a gente não tem isso na resolução, eu acho que vocês não podem diligenciar por isso. Não, mas tem uma outra resolução que diz que a gente não pode aprovar, a gente não pode mandar aluno para evento sem um docente acompanhando. E como não terá docente acompanhando, eu não sei se vai ter docente acompanhando. Eu teria que ter a garantia, o processo tem que garantir que o docente vai acompanhar, entendeu? Então, para isso, eu preciso do só para a questão primeira. E tem outra questão. Mas eu acho que deveria diligenciar por isso. Então. Eu acho que a gente pode... Assim, olha, diligenciado para a verificação de viabilidade orçamentária e frente ao edital do PRODIP. Acho que aí fica bom. Professor Helene, ontem eu estava mostrando o galpão lá embaixo. Obrigado.